A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, quarta-feira é dia de cuidado com os nossos olhos, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. E hoje nós vamos falar um pouquinho de medo de cirurgias. Doutor, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Vamos lá, né? Falar mais um pouquinho aí da saúde dos nossos olhos. Bom, quando a gente fala, né, da questão cirúrgica, já assusta muita gente, né? Cirurgia nos olhos, tem uma questão aflitiva, tem que conversar muito com o paciente, né, doutor? Esse tema é um tema muito importante justamente por isso. É natural, né? Afinal de contas, vão querer mexer no meu olho, né? Como assim? Mas esse medo, ele vem muito da desinformação. E a desinformação que faz com que esse medo fique muito maior. Então, o nosso objetivo hoje aqui é esclarecer um pouco mais sobre as cirurgias oftalmológicas e tentar diminuir um pouco esse medo aí das pessoas. Perfeito. E vamos então à participação dos nossos espectadores. Qual cirurgia no olho é a mais complexa, doutor? Sem sombra de dúvidas, as cirurgias de retina, principalmente descolamento de retina. Essas cirurgias são altamente complexas, altamente demoradas e cirurgias que exigem muito mais do paciente, da própria equipe médica, depende bastante de equipamentos para poder ser realizada. Então, se nós falarmos em termos de complexidade, sem sombra de dúvidas, as cirurgias de retina. Uhum. Mas ainda assim, não é? A gente observa que são cirurgias dentro do conjunto, aí, quando a gente pensa cirúrgico, né? Que tem, lógico, seu grau de detalhamento e tal, mas que não são cirurgias que duram horas, né? Ou são? Não, assim, até tem as que ainda demoram bastante, mas na grande maioria não mais. A tecnologia que se envolve hoje nas cirurgias oftalmológicas ficou muito grande. E essa tecnologia veio como aliada justamente para trazer um tempo menor de cirurgia. Se você traz um tempo menor de cirurgia, você consegue trazer um restabelecimento melhor para os pacientes. E quando você fala em tempo menor de cirurgia, você envolve uma complexidade muito grande para que isso aconteça. Então, talvez por esse motivo, as cirurgias de retina elas são complexas, né? Mais complexas na parte oftalmológica. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador com a próxima pergunta. Descolamento de retina só é resolvido com cirurgia? Acabamos de falar sobre isso, né? Sim. A partir do momento que você tem uma retina que está descolada, você tem que colar ela de volta. E a única forma hoje de colar essa retina é com cirurgia. Existem pequenos descolamentos, né? Que às vezes o paciente nem tem sintoma, você identifica isso num consultório, no exame de rotina, que às vezes você consegue realizar com laser. Mas a esmagadora maioria dos pacientes com descolamento de retina tem que ser submetida à cirurgia. Perfeito. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos à próxima pergunta. Qual o maior medo de quem precisa fazer cirurgia de catarata? Sem sombra de dúvidas, é o medo de não dar certo. E esse medo que vem envolvido justamente envolve também a complexidade que a gente acabou de falar na pergunta anterior. É muito difícil para as pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, imaginarem que alguém vai ter que mexer no seu olho. E o olho é um órgão muito, muito, muito melindroso, muito delicado. Então, quando a gente fala a palavra cirurgia, você já pensa que vai destruir o seu olho, né? Essa é a primeira impressão que as pessoas já pensam em cortes grandes, em cortes, sangue. Exatamente. Mas hoje não é bem assim, né? Justamente pelo aumento da tecnologia envolvida nas cirurgias oftalmológicas, as cirurgias são consideradas as cirurgias mais seguras hoje que tem na medicina. E essa segurança, quando você explica e quando o paciente entende isso, você consegue fazer com que o medo seja menor.
Então é super importante que o paciente decida com quem ele vai operar e tire realmente suas dúvidas. E cabe ao médico explicar o passo a passo daquela cirurgia, explicar o quão segura é aquela cirurgia, para aos poucos o medo, você vai tirando o medo daquela pessoa e você substitui o medo pela segurança que o procedimento vai dar certo. Perfeito. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Doutor, a cirurgia de miopia resolve ou o problema pode voltar? A cirurgia de miopia resolve, a miopia não volta mais. Obviamente que cada paciente é examinado em detalhes e para você poder ter certeza dessa informação que eu estou passando aqui, mas é uma cirurgia definitiva. O que acontece é que, com o passar do tempo, pela nossa idade, vão aparecendo outros problemas de visão, como a vista cansada de perto. Então, se você operou com 25 anos de miopia, por exemplo, você vai ficar sem óculos até por volta dos 45, 50 anos. Após essa idade, o problema de perto vai aparecer, mas isso não significa que é a miopia que voltou, e sim outro problema relacionado à idade que apareceu. Por isso que é super importante você definir o melhor momento para cada paciente, fazer uma boa avaliação para que você possa definir realmente que aquela miopia vai ser resolvida 100% com a cirurgia. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos à próxima pergunta. Existe idade mínima ou máxima para fazer cirurgia ocular? Sim, se nós estamos falando de cirurgias para independência de óculos, talvez, acredito que seja esse o objetivo da pergunta, a idade mínima, a gente fala em 18 anos. A partir dos 18 anos, existe uma tendência de estabilização do grau. E com essa tendência de estabilização, você já está apto a realizar a cirurgia. Então, vamos colocar 18 anos aí, mas pode ser que seja um pouco mais. Se aquele grau está em evolução ainda, às vezes você precisa esperar um pouco mais. Avaliar para... E não existe idade máxima. A partir dos 50 anos, a catarata passa a ser uma alteração bastante comum. E a partir do momento que a gente faz o diagnóstico da catarata, a indicação sempre vai ser pela cirurgia. Isso é independente da idade que a pessoa tenha. Então, recentemente, eu atendi um paciente de 93 anos, um paciente super ativo, que faz todas as suas atividades normalmente, e a catarata dele estava muito grande, que é natural pela própria idade. E a família questionou se valeria a pena operar. E a resposta que eu dei foi: claro que vale a pena. Se você está falando de uma pessoa que tem uma vida relativamente normal, com as limitações naturais da idade, por que você vai privar essa pessoa de um procedimento cirúrgico que vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa? Então, não existe idade máxima. Você vai avaliar aquela pessoa que está na sua frente, vai ver qual a expectativa que aquele paciente tem da visão e a cirurgia vai ser indicada independentemente da idade. Cirurgias abaixo de 18 anos, não é? É só em casos de necessidade extrema relacionados à visão, mas não a grau. Isso. Por exemplo, existem crianças que têm estrabismo, né, que querem operar por questão estética ou porque começam a ter alguns sintomas relacionados a isso. Existem traumas, né, adolescentes podem receber traumas de descolar a retina, por exemplo. E existem casos ainda bem raros, né, de jovens mesmo, crianças que têm catarata. Às vezes por algum defeito na formação do olho, pode aparecer a catarata, ou mesmo alguma pancada no olho, uso de alguma medicação específica. E aí, nesses casos, sim, menores de 18 anos, a gente faz cirurgias oftalmológicas, sim. Perfeito. Mais um espectador, mais uma pergunta. Como a cirurgia ocular evoluiu nos últimos 10 anos em termos de segurança e conforto, doutor? É impressionante a evolução que a cirurgia da catarata, principalmente, as cirurgias para correção de grau, que são cirurgias a laser, e mesmo as cirurgias de retina, é impressionante o quanto que evoluiu nos últimos 10 anos. Dá para a gente contar até 5 anos. De 5 anos para cá, a evolução foi muito grande. Até algum tempo atrás, uma cirurgia de catarata, por exemplo, demorava em torno de 40, 50 minutos. O paciente muitas vezes tinha que ficar internado. Você dava muitos pontos no olho para recuperação. Hoje, uma cirurgia de catarata, você realiza em 10 minutos
e você consegue fazer a cirurgia sem necessidade de pontos. Com isso, você traz uma segurança maior no procedimento, né? Os procedimentos ficaram muito mais seguros e você traz uma segurança muito maior para o paciente. A recuperação é muito mais rápida, os resultados são muito melhores, a previsibilidade da cirurgia é muito maior. Você consegue, inclusive, trazer independência de óculos para os pacientes. E quando a gente fala na cirurgia para correção de grau, pacientes que têm miopia, hipermetropia e astigmatismo, se a gente pegar o laser que era usado para operar os pacientes há 10 anos atrás, esses lasers viraram sucata. Aparelhos que nem se comercializa mais. Isso mostra a evolução da tecnologia para trazer melhores resultados. Para o médico, o laser de 10 anos atrás e o laser de 10 anos hoje, para o médico é a mesma coisa. Mas para a segurança do procedimento, para a segurança na tranquilidade do paciente, a evolução foi muito grande. E ainda está em evolução, impressionante. Talvez, muito se rápido. nós fizermos esse programa daqui a 5 anos, pode ser que eu fale a mesma coisa do laser de hoje. E é interessante isso, né? Uma evolução, por exemplo, catarata, né? Evoluiu a questão da lente flexível, etc., que automaticamente faz você reduzir o corte, recuperação mais rápida. Então, uma coisa esbarra e desencadeia a outra, não é? Exatamente. E isso, tanto que até pouco tempo atrás, todo paciente que operava de catarata, ele precisava de usar, às vezes, óculos de muito mais grau do que ele usava antes. Ou mesmo pacientes que nunca usaram óculos e desenvolveram a catarata, passavam a usar óculos de graus fortes. Hoje não, hoje você consegue falar em independência de óculos para quase todos os pacientes, mesmo que o paciente não queira. Às vezes o paciente pode falar assim, doutor, mas eu estou acostumado com o meu óculos. Mesmo assim, ele vai ficar sem óculos. Você vai ter que receitar um óculos 100 grau para ele, mas ele vai ficar sem, porque a tecnologia está embutida em quase praticamente toda a cirurgia de catarata e cirurgia para correção de grau, né? Bom, mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Quanto tempo, em média, dura uma cirurgia ocular como a de catarata ou de correção de grau? Essa pergunta ela é bem legal, porque assim, justamente pelo que eu vou falar agora. Uma cirurgia de catarata hoje e uma cirurgia de correção de grau, ela leva em média 10 minutos. 10 minutos é pouquíssimo tempo, mas isso não significa que a cirurgia é feita correndo. É porque a tecnologia envolvida na cirurgia, ela faz com que o procedimento seja rápido. E a rapidez no procedimento, ela está diretamente relacionada com a segurança no procedimento. Quanto menos tempo você fica com o equipamento dentro do olho, trabalhando na cirurgia, você traz muito menos riscos para aqueles pacientes. A cirurgia termina mais rápido e a recuperação do paciente também é muito mais rápida. Então, a tecnologia, nesse ponto, ela é uma aliada tanto do médico quanto do paciente. Do médico, porque faz com que o médico faça uma cirurgia mais segura para ele e faz com que o paciente seja submetido a um procedimento muito mais seguro para ele também. Então, isso aí é muito bacana nesse sentido. E, doutor, vamos à próxima pergunta dos espectadores. Aí vamos à próxima interação. Em quais situações a cirurgia é indispensável, mesmo que o paciente tenha medo? Olha que pergunta importante. A cirurgia da catarata, principalmente, vamos colocar assim, que é talvez a cirurgia mais realizada hoje no Brasil, ela é indispensável por quê? Qual é o risco que o paciente corre se ele não operar? Ficar cego. Então, isso torna o procedimento indispensável. E uma coisa que eu sempre falo, e vou sempre falar, é a importância de se operar a catarata no momento certo. A importância de se operar a catarata quando você já faz o diagnóstico. Porque você traz muito mais segurança para os pacientes. Quanto mais adiar, mais vai ficar dura essa catarata, Exatamente. mais vai demorar a cirurgia. Exatamente. E então, se você está pensando que você está tratando a pessoa por o risco dela ficar cega, esse procedimento se torna indispensável. Né? Agora, se você tem um paciente que ele usa óculos de 3 graus de miopia e ele não quer mais usar óculos, a decisão é dele. Não é uma decisão indispensável. Não é uma situação em que ele precisa operar. É como se fosse uma cirurgia plástica. Agora, quando a gente está falando de uma doença, como a catarata, por exemplo, nós estamos falando de riscos importantes de cegueira. E nem isso. Ou, às vezes o paciente, se ele demora demais, a catarata fica tão dura que ele corre muitos riscos na cirurgia.
Então, a cirurgia ocular, se você faz um diagnóstico de uma doença, ela é indispensável por causa dos riscos que ela pode trazer. É essa mensagem que a gente tem que passar. E se a gente pensar que o medo ele é causado pela desinformação, isso que nós estamos fazendo aqui é legal, porque a gente está trazendo informação e nós estamos mostrando para as pessoas que a cirurgia oftalmológica hoje é considerada uma das cirurgias mais seguras na medicina. Então, essa informação, os pacientes que estão assistindo têm que levar em consideração e pensar nisso e tirar o medo e enfrentar a situação, porque os riscos são muito maiores se ele deixar para lá. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá, mais um espectador. Como o senhor costuma tranquilizar um paciente que chega com muito medo? Talvez exatamente falando o que a gente acabou de falar. É muito importante, o medo é normal. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que é normal sentir medo. É igual andar de avião. Todo mundo que está acostumado a andar de avião tem um friozinho na barriga na hora que o avião vai decolar, na hora que o avião vai pousar, quando o avião tem uma turbulência. Mesmo que a pessoa seja um passageiro comum e mesmo que a pessoa saiba que aquilo faz parte. E as cirurgias oftalmológicas talvez seja a mesma sensação. Todo mundo vai ter medo quando você fala, ó, vou ter que operar o seu olho. É importante que o médico entenda isso e o médico explique para cada paciente o passo a passo, como a cirurgia é segura, qual é a importância dele fazer a cirurgia no tempo certo, mostrar para o paciente o que realmente vai ser feito dentro do olho dele. Com isso, a gente ameniza o medo. E nós temos que passar a informação para o paciente que, assim, o medo ele foi feito para ser enfrentado. E se você enfrenta e você colhe bons resultados lá na frente, a sensação de vitória é muito maior, né? Então, é essa a mensagem que eu quero que fique com relação ao medo. O procedimento é seguro, ele é indispensável e a pessoa precisa enfrentar. E ela tem que ter a confiança no médico que ela escolheu para fazer a cirurgia no olho dela. Perfeito. Mais uma participação, vamos a mais um espectador. Quais são os maiores riscos na hora da cirurgia? Bom, se nós estamos falando de cirurgias, uma das cirurgias mais seguras que existe na medicina, que são as cirurgias oftalmológicas, principalmente cirurgias de catarata e cirurgia para correção de grau, vamos colocar, na cirurgia de correção de grau, o maior risco que a gente corre é risco, às vezes, o grau não ser corrigido da maneira completa, às vezes você fica algum grau residual por um erro de cálculo ou porque o paciente teve alguma alteração de cicatrização. O paciente, às vezes, não segue a orientação dos colírios de antibiótico, pode ter algum processo inflamatório, algum processo infeccioso no pós-operatório, são os maiores riscos. Na cirurgia de catarata, depende do momento que a gente está operando. Quando você opera o paciente numa catarata pequena, numa catarata inicial, os riscos estão muito, muito, muito baixos mesmo, mas muito baixos. Quando você vai fazer uma cirurgia numa paciente que deixou passar muito tempo e a cirurgia é muito avançada, você tem às vezes riscos de processos inflamatórios ou risco da cicatrização do olho ficar mais difícil por causa da dureza da catarata. Às vezes você tem que reposicionar a lente depois da cirurgia. Lembrando, são raras as complicações, tá? São raras, mas não existe procedimento sem risco. Procedimentos sem risco, se alguém falou isso para você, falou errado, mas com a segurança, com a modernidade dos aparelhos, da tecnologia, a gente faz com que esses riscos sejam muito baixos. Perfeito. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos a ela. A ideia de ficar acordado durante o procedimento me assusta. Não pode fazer a cirurgia ocular com anestesia geral? Essa é a típica pergunta do paciente com medo, certo? Esse é um dos maiores medos que o paciente tem na cirurgia oftalmológica, a anestesia. E o paciente ficar dormindo ou ficar acordado. Se nós estamos falando de um procedimento que vai durar de 5 a 10 minutos, não faz sentido você fazer uma anestesia geral. É muito arriscado. É muito mais arriscado do que... Então, o que a gente faz hoje? Tem mais risco com a anestesia do que o processo cirúrgico. Com certeza. Então, o que eu faço? Vou falar o que eu faço.
eu avalio caso a caso e esses pacientes que estão com ainda muito medo, mas vão enfrentar o procedimento, a gente faz uma sedação, a gente aplica uma medicação em que o paciente relaxa. E ele vai ficar acordado, mas com nível de relaxamento bem legal. E isso é muito importante, porque às vezes durante o procedimento a gente precisa de alguma colaboração do paciente. Então, suponhamos, o paciente está lá numa anestesia geral, cheio de tubo, Como é que você vai acessar o olho do paciente com aquele monte de parafernália? E se você faz uma sedação muito pesada e o paciente acorda assustado durante o procedimento por alguma reação, você está mexendo dentro do olho do paciente, isso pode causar um acidente. Então, eu particularmente, eu prefiro que o paciente esteja acordado, o paciente colabore, eu explico para o paciente o que eu estou fazendo ali, ó, tá dando tudo certo, estamos colocando a lente, estamos tirando a sua catarata, e o paciente tem a consciência do que está acontecendo e ele pode me ajudar durante o procedimento, mirando o seu olho em determinadas situações. Lembrando sempre que a gente sempre usa aparelhos bem delicados que mantêm sempre o olho aberto e na posição correta. Né? Então, assim, eu não vejo sentido nenhum em fazer anestesia geral para uma cirurgia oftalmológica, a não ser que sejam situações extremas, como, por exemplo, pacientes com deficiência mental, com deficiência intelectual, que o paciente não tem poder de colaboração, aí você precisa da anestesia geral para a segurança do paciente. Mas a cirurgia é tão rápida e tão segura que não há necessidade de anestesia. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. A ideia de ficar acordado durante o procedimento me assusta. Acabamos de responder. É essa que a gente acabou de fazer agora. Próxima pergunta. Essa já foi feita. Um amigo meu está com um tumor no fundo do olho. Tem como tirar o olho? Como é que funcionam essas cirurgias? Tem que tirar o olho, né? Está perguntando, né? Bom, essa é uma pergunta muito, muito complexa. O tumor ocular é um câncer como qualquer outro câncer. E você precisa fazer saber o tipo do tumor que é. Então, tem tumores oculares mais agressivos, que às vezes você precisa realmente tirar o olho, o paciente tem que fazer quimioterapia, radioterapia e fazer avaliação se espalhou para algum outro órgão do nosso corpo. E tem tumores oculares que são menos agressivos, que você consegue fazer a cirurgia da retirada do tumor e depois com quimioterapia e radioterapia você consegue complementar o tratamento. Então, pode ser que tenha sim que tirar o olho, são situações extremas e raras, mas pode acontecer. Mas na maioria dos tumores oculares, felizmente, o tratamento cirúrgico do local do tumor, ele é suficiente para resolver o problema. Por isso também a avaliação periódica é importante, né? Descobrir o detector cedo, a chance de retirada do olho é muito menor. Exatamente. E inclusive recentemente ficou famoso um caso no Brasil da filha do Thiago Leifert, né? Uma criança que foi descoberto um tumor ocular, e é um tumor que é, felizmente, extremamente raro, bastante raro mesmo, que foi descoberto porque os pais perceberam uma alteraçãozinha de cor dos olhos, levou imediatamente no oftalmologista. E hoje a gente faz o teste do olhinho já na maternidade, uma das finalidades é a detecção de tumores precocemente, e a gente orienta sempre crianças a passar em consultas uma vez ao ano justamente por isso. E pessoas mais velhas passarem no oftalmologista sempre, que, assim, uma simples consulta oftalmológica, você consegue fazer esses diagnósticos, né? E como todo tipo de tumor, quanto antes você faz o diagnóstico, mais fácil o tratamento. Sem dúvida. Penúltima participação de hoje, vamos a mais uma pergunta. Quanto tempo dura a cirurgia de miopia, não é? E qual a média de valores dessa cirurgia? 5 minutos cada olho. Não é que é cronometrado, não, mas a média é exatamente essa, a demora da cirurgia. Diferente da catarata, que é feito um olho de cada vez, a cirurgia da miopia é feito os 2 olhos ao mesmo tempo. Como não é uma cirurgia invasiva, você faz os 2 já ao mesmo tempo. Faz um, na sequência faz o outro. E a cirurgia é totalmente indolor. Hoje, na média, o custo é em torno de R$4.000 cada olho, uma cirurgia de miopia, na média. Por que eu digo na média? Tem situações que às vezes são diferentes um caso do outro, mas na média aí, R$8.000 os 2 olhos. E aí é interessante pensar nisso, né? A gente está falando aí de processos seguros, ágeis, importantes, que mudam totalmente a qualidade de vida do paciente. Muda demais, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o paciente
vamos colocar um paciente aí que tem 10 graus de miopia. Esse paciente, ele tem uma lente de óculos muito grossa, ele tem normalmente intolerância à lente de contato, porque mesmo a lente de contato sendo delicada, ela é grossa. E você pode imaginar que esse paciente, com um procedimento de 5 minutos, ele vai ficar livre de óculos e totalmente com qualidade de visão. Então, isso aí é uma coisa muito legal, muito bacana. Então, as cirurgias, elas vêm hoje para ajudar as pessoas. Ninguém vai indicar a cirurgia simplesmente por indicar. Então, se a gente faz o diagnóstico de uma catarata, e nós estamos falando aqui que a catarata é importante operar mais cedo, isso a gente está falando para o bem do paciente, né? Para o bem das pessoas. E tanto para o paciente é melhor quanto para o médico. Se eu tiver lá numa manhã cirúrgica, 5 cirurgias de catarata marcadas e forem 5 pacientes com cataratas muito avançadas, o meu dia vai ser extremamente estressante porque vai consumir muito do médico aquela cirurgia. E para o paciente é muito melhor operar mais cedo, porque para ele é muito mais seguro também. Então, as cirurgias oftalmológicas hoje, elas evoluíram bastante, não é para o médico, é para o paciente. Cabe aos pacientes procurarem consulta oftalmológica e se for feito o diagnóstico de uma catarata, por exemplo, receber a orientação correta e fazer a cirurgia no tempo certo. Perfeito. Para encerrar, né, o que a pessoa vê durante a cirurgia? Não vê nada. É muito engraçado isso, porque a luz do microscópio ela é tão forte que ela ofusca qualquer tipo de qualidade visual. E os microscópios mais modernos hoje, eles têm luzes de identificação com cores, onde a gente orienta o paciente a olhar quando a gente precisa. Você olha para a cor. Exatamente, exatamente. E mesmo que o paciente tenha um problema muito avançado, a cor consegue passar ali, ele consegue ter uma visão. Mas o paciente não percebe em nenhum momento que a gente está mexendo no olho dele, ele não sente dor. Então, assim, essa parte é muito tranquila. Muitas pessoas ficam com medo do que vai ver, né, durante a cirurgia. Mas é luz, simplesmente luz. Perfeito. Que eu acho que esse é um item que ajuda muito, porque se a pessoa não está sentindo e não está vendo, muito tranquilo. Por isso que eu acho super importante eu explicar para o paciente o que eu estou fazendo naquele momento. Lógico, não com riqueza de detalhes, mas para o paciente saber o que está acontecendo. Né? Porque às vezes o paciente não sente nada, ele cochila, ele leva um susto, por exemplo, pode atrapalhar o procedimento. Então a minha abordagem sempre é conversando com o paciente durante o procedimento, isso funciona como uma anestesia também, você traz segurança para o paciente e isso funciona também como um alerta para o paciente não cochilar ali e não trazer risco para ele. É para a gente entender como é tranquilo, né? Tem o risco do cochilo. Exatamente, é bom o paciente estar acordado. Perfeito. Doutor, gratidão sempre aqui pela participação conosco. Ótimo, eu gosto muito desse tema, é um tema que eu adoro bastante, sobre conscientização dos pacientes, entender que o medo faz parte, mas que a cirurgia oftalmológica é segura. É isso. E você sabe, você pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.